Então, pessoal, agora a gente só tem que resolver essa equação. Uma integral que ela não é muito difícil, é uma integral até bem simples de resolver, mas ocasionalmente e quase sempre quando a gente passa para aplicações mais realistas, fica bem difícil, pode ficar bem difícil de resolver essa integral. Por isso eu sou bastante entusiasta do uso de técnicas numéricas e de uso de recursos computacionais. Quando eu fiz modelagem, quando eu fiz a disciplina de cálculo cinético e cálculo de reatores, eu acho que a parte mais difícil da disciplina e a energia mais gasta por parte dos alunos era efetivamente resolver as integrais complicadas que acabam surgindo. Essa é bem simples, a gente consegue fazer uma integral por substituição, que eu vou acabar fazendo aqui, mas a partir de hoje, a partir da aula de hoje, a gente vai passar a utilizar bastante os recursos computacionais. Mas isso só para a gente ver. Então, se a gente quer resolver essa integral aqui, o que a gente faz? A gente faz aquela substituição igual a gente fez na primeira aula dessa semana. A gente fala que a gente vai pegar aqui, né, 1 sobre x está atrapalhando um pouquinho, então a gente pega 1 menos x igual a u, porque u ao quadrado, 1 sobre u ao quadrado é fácil de integrar, né? E aí deriva dos dois lados, deriva aqui, derivada de u é du, e derivada de 1 menos x, derivada de 1 é zero, derivada de menos x é menos derivada de x, certo? Só inverte os sinais aqui, porque a gente tem na nossa equação x positivo, e a gente faz a substituição. Então, dx por 1 menos x ao quadrado é a mesma coisa que menos du, porque dx é menos du, certo? Sobre du, quero tentar escrever mais bonito, sobre 1 menos x ao quadrado, como 1 menos x é a mesma coisa que u ao quadrado, certo? Essa é uma integral até fácil de resolver, né? Porque integral de u ao quadrado vai ser igual a integral de menos u a menos 2, certo? E aí, pela regra de integração, a gente soma 1 no expoente e divide. Então, u 2 menos 2 mais 1 vai dar menos 1, divide pelo expoente, menos 1, e ainda tem o menos 1 aqui de fora, né? Um menos aqui, então cancela esses dois menos um com o outro, e fica u a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre u, certo? E agora, como a gente sabe que u é a mesma coisa que 1 menos x, então isso aqui fica 1 sobre 1 menos x, avaliado entre 0 e x, tudo bem? Os limites de integração, 0 até a conversão desejada. Bom, isso aqui vai ser igual, então, se a gente avaliar em x, vai ser 1 sobre 1 menos x, menos, avaliando em 0, 1 sobre 1 menos 0, que vai ser igual a 1 sobre 1 menos x, menos 1. Para a gente deixar mais bonito isso daqui, a gente pode deixar tudo na mesma base, né? Então, multiplica e divide por 1 menos x. 1 menos x, 1 menos x, certo? Se a gente multiplicar esse 1 por 1 menos x e dividir por 1 menos x, ainda continua sendo 1. E aí, como está na mesma base, a gente consegue deixar um pouco mais bonito para usar, né? Então, tudo fica na base 1 menos x. E aí fica 1 menos 1 mais x, é isso? Menos 1 mais x. Então, corta o 1 com 1, fica x sobre 1 menos x. Agora a gente conseguiu resolver essa integral aqui, e pegando essa integral aqui, a gente consegue voltar e substituir aqui, e chegar na nossa resolução. A gente consegue integrar dt fácil, né? A integral de dt é t,
Então, a nossa equação final fica que o tempo de reação é igual, vou passar isso aqui já dividindo para o outro lado, que fica mais fácil, 1 sobre KCa0 vezes a integral de tudo isso aqui, que é isso aqui, certo? X sobre 1 menos x. Então, essa é a nossa equação para um reator batelada para uma reação do tipo A mais B virando C mais D, ou uma A mais B virando qualquer coisa. E agora, o que a gente faz com isso então? Para que a gente fez tudo isso? Fez todas essas contas? Para que a gente fez tudo isso? Porque agora, se a gente souber a constante da lei de velocidade da reação, a gente consegue prever o tempo para qualquer tipo de reação do tipo A mais B. Formando C, formando D, formando o que for. A gente consegue. E como que a gente faz isso? Porque está tudo muito teórico até agora, né? Como que a gente faz isso? Então, para isso, eu vou pegar uma reação que é uma reação simples, fácil de fazer. Vai dar um resultado que nem tem muita coerência, assim, mas vai ficar bom porque é fácil da gente fazer. Então vamos supor que a nossa reação, na verdade, é essa reação que está aqui em cima. Ó. A reação. Vou pegar até a cor, o lápis do arco-íris aqui para ficar bonito. Vamos supor que a nossa reação é essa reação aqui, a reação de neutralização de um ácido e uma base. No caso específico, a reação de neutralização do hidróxido de sódio com um ácido clorídrico. Não uma reação do tipo A mais B vira C mais D. Hidróxido de sódio mais ácido clorídrico vira cloreto de sódio mais água. Tudo bem? Então, como que a gente faz para conseguir modelar essa reação? Porque da onde que a gente vai saber como que é essa constante de velocidade de reação? Porque basicamente o que a gente precisa é achar essa constante. Como que a gente acha essa constante de velocidade de reação? E felizmente, hoje a gente tem muitos repositórios de constantes de velocidade, de leis de velocidade de reação. Eu deixei aqui na nossa apresentação algumas para vocês verem. Então a gente tem aqui um repositório principalmente para reações químicas em fase gasosa, um repositório principalmente para reações químicas em solução e um repositório para reações bioquímicas. Eu já abro esse das reações bioquímicas, mas vamos pegar esse aqui que tem aquela reação em específico que eu queria mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, o site, você insere a reação e ele vai ver se na base de dados dele ele tem as constantes de velocidade de reação. Então eu peguei aqui, ó, a reação NaOH mais NaCl-HCl, formando, não importa, você pode colocar até só um pedaço aqui do reagente, ó, vamos colocar só o hidróxido de sódio aqui, ó, e ele vai dar as reações que ele tem na base de dados dele. E a reação que a gente quer é essa aqui, ó, NaOH mais HCl, virando NaCl mais H2O. Tudo bem? Então, vou pegar essa reação aqui, vou olhar o que ele mostra para a gente. Ele mostra para a gente, então, que a equação da taxa, a equação da lei de velocidade de reação é aquela nossa equação da lei de Arrhenius, tudo bem? E a gente tem as unidades aqui que ele dá para a gente. E se ele dá que é em função da temperatura ou não, nessa em específico, não é em função da temperatura. Então, o parâmetro pré-exponencial da lei de velocidade de reação é igual exatamente à lei de velocidade de reação, a constante da lei de velocidade de reação. É uma reação de segunda ordem, como a gente já sabe, né? A mais B é uma reação de segunda ordem, e aqui a temperatura para a qual ela foi avaliada. Então, a gente tem essa constante cinética, e tem uma coisa bastante importante aqui de se destacar, que quanto maior esse número aqui, da lei de velocidade de reação, maior é a velocidade de reação. E se for olhar esse número aqui, é um número extremamente pequeno, 2,81 e na menos 10. Até se pegar aqui no Fogler, ó, ele dá uma ideia de tempo de reação para cada
constante. Espera aí que eu baguncei tudo. Então, se a constante está na ordem -4, a reação leva horas. Se a reação está na ordem 0, leva segundos. Se a reação está na ordem 1000, leva milissegundos. E essa reação aqui, em que ordem que ela está? Deem uma olhada. Está na ordem -10, então levaria bilhões de anos para acontecer essa reação? Muito estranho, né? Então, quando a gente vê uma coisa muito discrepante aqui, a gente vem e olha as unidades, porque as unidades são importantes, né? Então, ela está em centímetro cúbico ou ml, que é a mesma coisa, por molécula por segundo. Não por mol, tá por molécula. E quantos mols e quantas moléculas tem em um mol, né? Então, é só fazer uma questão de fazer conversão. Então, se a gente quiser modelar esse reator em específico para fazer uma reação de neutralização, eu sei que não faz o menor sentido a gente modelar uma reação de neutralização, porque ela é uma reação extremamente rápida, ela seria mais rápida do que o tempo de encher o reator. Mas tudo bem, a gente está tentando começar com reações mais simples. Então, se a gente pegar aqui nossa equação, eu vou tentar circular ela aqui para a gente utilizar ela lá no Excel, tudo bem? Vou pegar ela aqui, vamos ver se eu consigo copiar ela inteira. Copiei ela inteira. Vou colocar ela aqui lá no Excel, aonde não podia ficar menorzinho, né? Aí. Agora sim, estamos com a nossa equação aqui. E a nossa equação ela fala que o tempo da reação vai ser 1 sobre a constante vezes a concentração inicial de A, faltou o CA0 aqui, na verdade, vezes essa relação dando quanto que a gente quer de conversão final da reação. Bom, eu fui lá no site, copiei aquele número ali, multipliquei pela constante de Avogadro para deixar em mols e não em molécula, e agora a nossa reação ela é da ordem mais 14. Então, uma reação que ela acontece praticamente instantâneo. Lembrando ali, né, uma reação na ordem 10.000, então seria 10 na 4, seria uma reação que aconteceria em milissegundos. Essa reação aqui, ela acontece em um tempo inexistente praticamente, é uma reação muito rápida. Tudo bem? Então vamos colocar aqui um CA0 para a gente poder fazer essa reação aqui. Vamos supor que a gente começa com 10 mols por litro, 10 molar, uma reação 10 molar. 1 mol por litro, tanto faz, não vai mudar muita coisa não. Vamos colocar uma reação que a gente começa com 1 mol por litro. Só que a unidade aqui está em centímetro cúbico ou em ml. Então vamos dividir por 1000 para a reação para ficar em milimolar, né? Seria mol por ml. Isso aqui daria 1 mol por litro. Tá certo? É dividido por 1000, tá certo. Bom, deixa eu dar um nome para essas variáveis aqui. Eu não sei se vocês sabem que dá para colocar o nome da variável no Excel. Então, essa aqui, em vez de ser a célula B3, vira a variável K. Essa aqui, em vez de ser a célula B4, vira a variável CA0. E a gente vai falar aqui, vamos colocar aqui uma determinada conversão que a gente quer e o tempo que vai levar para fazer essa conversão. Então vamos colocar aqui, ó, bem simples, exatamente igual a fórmula. Igual a 1 sobre... eu não sei, eu estou acostumado a olhar as minhas referências nesse monitor, mas hoje eu inverti os monitores, elas estão aqui, eu fico sempre olhando para o lado. 1 sobre K sobre CA0, CA0, vezes, eu fiz errado, não coloquei a conversão aqui, eu já arrumo. Vezes, vamos supor que a conversão está nessa célula aqui, tudo bem? Então, vezes a conversão sobre 1 menos a conversão. Certo? É isso? Então, faltando um parênteses, ele vai colocar o parênteses para mim. E como eu coloquei ao contrário, vamos colocar aqui. Então, vamos supor que a gente quer chegar na conversão zero. Quanto tempo que leva para a gente chegar na conversão zero? Leva 0. Vamos arrastar isso aqui para baixo.
Vamos chegar na conversão 10%. Também leva a zero porque é muito rápido. Vamos colocar todas as 0%, vamos colocar aqui até 100%. E ele não colocou porcentagem em tudo, deixa eu só deixar bonitinho aqui. Vocês preferem porcentagem ou preferem número mesmo? Tanto faz, né? Então, ó, vamos ver a velocidade, o tempo que leva para chegar em cada conversão. Por que que deu errado? Por que que eu estou ficando com cara de tacho aqui? Aqui no mínimo deveria ter dado um erro, porque dá 0. É legal quando dá erro, né? Vocês adoram quando eu fico com essa cara de besta tentando entender o que aconteceu. Por que que aqui já deriva. Ah, talvez foi meus parênteses que foi colocado errado. Ah, foi meus parênteses que foram colocados errado. Ó. Não dá para confiar no Excel o tempo todo também para ele fazer os próprios parênteses. É aqui que falta o parênteses, ó. Aí agora a gente põe mais um para fechar. Exatamente isso, porque é 1 menos x, né? 1 menos x. Tá aqui. Tá sobrando um parênteses em algum lugar. Deixa eu vou fazer eu mesmo isso aqui. Vamos achar os parênteses que estão faltando. Acho que agora fechou, né? Fechou. Então, para a gente chegar em zero, por que está fazendo isso? Excel me ajuda aí também, deixa bonito os negócios. Vamos deixar em porcentagem aqui que fica bonito, então. E agora? Ah, agora sim. Agora estou conseguindo. Então, nossas unidades aqui estão em segundos, né? Então, nosso tempo aqui também está em segundos. Então, olha a velocidade, o tempo que levaria de reação para a gente converter 10%. A gente coloca ali 1 mol por litro de hidróxido de sódio mais 1 mol por litro de NaCl. Levaria 6 vezes 10 a menos 13 segundos. É uma reação que ocorre instantânea. Vamos colocar um gráfico disso aqui. Ou vamos deixar mais legal. Ó. Todas essas reações elas acontecem em um período de tempo que é virtualmente nada. Mas quanto maior a conversão, maior é o tempo de reação. Agora, a gente pode até dar um tempo real para essa reação aqui, que ela seria mais coerente da gente analisar. 99,999%. 99,99999%. Que o Excel está arredondando aqui para 100%. Mas olha como o tempo reacional. Tenho que dar mais casas decimais para isso aqui. Olha como o tempo reacional escala exponencialmente quando a gente quer reações perto do 100%. Porque não acontece, né? Aquele negócio, o tempo para a reação acontecer, para uma reação acontecer em 100%, o tempo ele é praticamente infinito. Tudo bem? Se a gente voltar ali para o Fogler, a gente poderia pegar uma ordem de reação aqui mais coerente, né? Então, a gente está numa reação de segunda ordem, a gente poderia pegar uma ordem 10 aqui do coeficiente de reação. Quais são ele está usando concentração por segundo. Poderia colocar um... Vai estar fora das unidades, mas só para vocês terem uma noção aqui, ó. Então, se fosse uma reação que ela tivesse a velocidade de reação de 10 milimol, de 10 ml por mol por segundo. Então, aqui seria a velocidade, o tempo que a gente teria de reação, na verdade, para cada conversão que a gente queria dentro do reator. Então, se a gente quisesse um reator que convertesse 20%, o tempo de reação seria 25 segundos. Se a gente quisesse projetar um tempo de reação dentro do reator batelada que convertesse 99%, levaria... Bom, vamos dividir aqui só para a gente ter noção por hora. Por 60 dividido por 60 de novo. Então aqui a gente tem uma noção agora de quanto leva o tempo
o tempo, é o tempo em horas, né? Deixa eu até apagar essas aqui, que essas aqui não fazem sentido. Para uma reação onde a velocidade de reação seria 10 ml por mol por segundo. Se fosse uma reação mais demorada, 10.000, na verdade ao contrário, né? Uma reação 0,1. E olha que interessante, vocês conseguem ver algumas coisas agora que são coisas que engenheiros têm que pensar. Uma parte mais econômica do negócio. Porque entra agora um balanço de custo aqui mesmo. Vamos dar uma analisada. Então, que tempo em hora. Se vocês fossem projetar um reator para conduzir essa reação aqui, exatamente nesses casos aqui, uma reação mais lenta, vocês vão pensar, bom, para eu ter 90% de conversão, leva 250 horas. Para eu ter 99% de conversão, leva 2.750 horas. Ficou meio exagerada essa reação, né? Reação demorada. Vamos mudar essa condição aqui, ó. Pronto, aqui ficou uma reação mais coerente. 1 dia ou 10 dias. Reação demorada também, né? Mas tudo bem. Então, você como um engenheiro, você passa a ter um pensamento crítico. Quanto que a gente quer de rendimento dessa reação? Quanto a gente quer de conversão do reagente limitante? A gente quer 90% e ter 1 dia de reação? Ou 99% e ter 10 dias de reação? Qual que vale a pena? Eu não sei. Dependendo do grau de pureza que exige, tem que ser essa, não tem o que fazer. Dependendo do grau de pureza, tem que ser mais que isso. Talvez o grau de pureza tem que ser esse, certo? É claro que geralmente isso não é feito por reação química, né? Então, olha como as coisas elas vão se conectando, tudo que vocês estudam dentro da universidade, né? Será que não compensa fazer a reação com 50% de eficiência e depois partir para uma separação para chegar no 99,9%? Ou será que compensa? Ou será que o processo de separação ele é mais demorado? Despende mais recursos do que deixar por 1 dia dentro do reator ou 10 dias dentro do reator? Então são coisas que a gente tem que avaliar caso por caso, projeto por projeto. Constante de velocidade de reação por constante de velocidade de reação. Certo? Legal isso aqui, né? E aí, agora vocês têm recursos para ir lá e dar uma olhada nas constantes das leis cinéticas e modelarem, né? E eu acho que queria mostrar esse aqui para vocês também, que é o de reações bioquímicas, que é bastante interessante. As reações bioquímicas elas vão usar outra lei de velocidade de reação que não é a lei cinética, então até vou deixar aqui para ele só mostrar as reações que ele já dá a lei de velocidade de reação para a gente. Deixa eu pegar alguma reação bioquímica. Vou ver se tem alguma da minha área aqui. Triacilglicerol, que eu falei para vocês na aula passada, né? Vamos ver se tem alguma reação com triacilglicerol aqui. Tem um punhado de reação com triacilglicerol. Vou ter que pegar alguma aleatória que eu não conheço nenhuma dessas reações. Vou pegar uma que parece mais fácil aqui, ó, uma pequena. Então a gente pega aqui o que ele dá pra gente. Vamos dar uma olhada. E aí ficou eu com cara de besta aqui de novo. Tá aqui, ó. Aqui todas as constantes de velocidade de reação. Cadê você, Constância? Eu já tinha achado isso agora há pouco. Vou abrir mais uma vez, só ter uma ideia. Bom, vou fazer assim. Abro isso aqui na próxima aula, para não enrolar muito vocês. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco, então.